sermões anteriores, vimos que Jesus tinha entrado em Jerusalém, ele foi aclamado pelo povo como rei Messias, e desta vez ele não pediu para que se calassem ou que se não fosse falado isso à multidão. Jesus continuou ensinando, profetizando, curando, realizando milagres, falando em parábolas, respondendo às perguntas dos líderes, muitas vezes inimigos, pregando nas sinagogas, enfim, anunciando o seu reino. No último sermão desta série, que foi no texto de Mateus capítulo 23, do verso 1 a 12, você que talvez possa se lembrar, foi lá no dia 22 de novembro, onde nós encerramos e passamos a pregar textos alusivos ao Natal. Nós demos o título desse último sermão, Dizer e não ser, eis a questão. Não pode ser eis o cristão, né? Onde o Senhor Jesus, então, exorta os fariseus para não viverem apenas de aparência, mas viverem de forma verdadeira, para eles serem humildes e verdadeiros guias das leis de Deus. A proposição daquele sermão foi a seguinte: aqueles que ensinam a palavra de Cristo, mas não vivem, não devem ser seguidos. Assim como aqueles que recebem a palavra de Cristo e não a vivem, não podem ser salvos. Aprendemos assim 3 deveres: que devemos conhecer e cumprir as leis de Deus, não dos homens, que devemos ser sinceros servos de Deus, não de nós mesmos, e que devemos enaltecer a virtude da humildade de Cristo. O ensino de Cristo sobre a verdadeira fé, amados, é um dos temas mais importantes dos evangelhos, do Novo Testamento. Sem medo de errar, nós podemos afirmar que a verdadeira fé cristã, ela é humilde e ela tem total confiança somente em Deus, não em si mesmo. Ela é grata e, de uma forma solista, ela leva a cabo toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, a fé cristã, ela só confia na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, e ela também vive a palavra de Cristo. Que nós possamos, assim, ter aprendido lá. Só estou aqui fazendo um link para retomarmos os sermões de Mateus. Nesse sermão de hoje, nós iremos ver sobre os 7 ais condenatórios que o Senhor Jesus fala aos falsos religiosos. O título desse sermão vai estar gravado agora, né? Ainda não me acostumei com isso. Antes eu falava assim: escreva aí, anota, você que gosta. Mas continue anotando, né? É bom. O título desse sermão é Advertências ao Falso Cristianismo. Está lá em Mateus, capítulo 23, do verso 13 até o verso 35. Mas não vamos terminar hoje, como eu disse já pela manhã, senão ficaríamos aqui muito tempo. Uma frase, uma preposição para esse sermão seria a seguinte: cristianismo verdadeiro exalta Cristo, não as suas próprias obras. Cristianismo verdadeiro exalta Cristo,
não as suas próprias obras. Aqui, escribas e fariseus, líderes religiosos, já tratamos deles em alguns outros sermões, em Mateus mesmo. Em suma, resumo, eles eram os mestres, os doutores da lei de Deus no tempo de Jesus. Jesus, sendo o Messias prometido, ele foi rejeitado por esses que deveriam referendá-lo ao povo. Se tinha alguém que tinha que falar, esse é o Messias, esse é Emanuel, esse é o nosso Salvador, o Rei, eram esses caras. E o que eles faziam? Totalmente contrário. Totalmente contrário. Jesus, sendo o Verbo encarnado, o Logos da verdade, foi desacreditado por aqueles que deveriam honrá-lo. Jesus, o profeta, rei, o Filho do Altíssimo, não poderia deixar de se indignar com esses falsos líderes religiosos, falsos guias, que ele mesmo iria adjetivar como raça de víboras, um palavrão tremendo, um adjetivo depreciativo, forte, raça de víboras. Nós podemos dizer que o coração e a mente do mestre se enchia de dor. Jesus não tem ódio como nós, nunca teve, mas indignação pela justiça e pela verdade, e assim sentia pesar e dor por esses que deveriam ser os guias espirituais do seu próprio povo, e eram o contrário, eram falsos guias. Então, na mente do mestre, se enchia de dor o seu coração, quando ele ponderava sobre esse fato. Mas ele sabia que precisava desmascarar esses seus oponentes, e isso seria bênção para o povo. Jesus não tinha prazer nisso, de humilhar aqueles que se opunham a ele, mas não tinha como não ser humilhado diante do Eterno encarnado, assim como ele nos humilha sempre, principalmente quando pecamos e nos vemos quão insignificantes somos. Jesus também sabia que o seu tempo estava findando, daí a sua última oportunidade de advertir pessoalmente o povo contra esses inimigos da verdade. Aqui, amados, quanto à natureza desses ais, deve ser considerada como denúncias, acusações e condenações. Não é só ai de dor, mas nesse sentido, nessas considerações, acusação e condenações. Qualquer outra forma mais branda de se interpretar esses ais ou descrevê-los não vai fazer justiça a essa expressão e ao contexto todo do texto. Porque nesse texto, hipócritas 6 vezes, guias de cegos, serpentes, raças de víbora, condenação do inferno. Jesus, parece que nessas últimas palavras, pegou pesado. E era necessário assim fazê-lo, tanto é que nós temos isso registrado nas Escrituras. E esse texto também tem os seus paralelos, tanto em Lucas, o Evangelho do Dr. Lucas, e o Evangelho de Marcos, João Marcos. A tradução de ai também é entendida como uma exclamação de tristeza, de pesar e de
preocupação. Lembrando das nossas mães ou vós, ai menino, não faz isso, ai menina, sai daí. Tem essa tradução como que para o português, para a gente também entender. Já o termo hipócrita, ele descreve homens que aparentam ser piedosos, mas na realidade pretendem granjear honra, glória para si mesmos. Jesus, há tempo, vinha pontuando as características desses falsos religiosos. Mateus 6,16 diz assim, estando aqui representando um papel quanto ao jejuar, eles desfiguravam artificialmente o seu rosto com o fim de aparentar tristeza por seus pecados, enquanto na realidade eles estavam buscando louvores dos homens. Jesus, em Mateus, já pontuou isso, capítulo 6. Lá no capítulo 15, versos 7 e 8, eles honram a Deus com os seus lábios, enquanto o seu coração está longe. O Senhor Jesus também pontuou. E em Mateus 22, 18, são chamados de hipócritas, porque se dirigem a Jesus com palavras de adulação, quando o seu verdadeiro propósito é levá-lo a cair, a fim de poderem acusá-lo, desejar a morte do Senhor. Enfim, esse pano de fundo, essa introdução, esse contexto. Vamos aos textos, então, de Mateus, capítulo 23, do verso 13 a 35. Vamos ver, então, alguns desses 7 ais, né? Os outros ficará para o sermão do domingo que vem, se assim Deus o permitir. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te suplicamos a unção do Teu Espírito. Sem Ti nada somos ou podemos fazer. Queremos apenas Te louvar e glorificar, na pretensão de edificar o Teu povo. Nos ajude, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Aqui então, esses 7 ais, eu quero chamar de 7 juízos. O primeiro juízo, verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Amados, aqui o conceito, só para relembrarmos sobre o reino dos céus, mencionado em abundância pelo Senhor Jesus, ele pode ser descrito como o domínio de Deus em Cristo, que começa na esfera terrena, aqui, no coração, na vida humana, e é aperfeiçoado no porvir. Esse é uma descrição básica, o reino dos céus. O reino dos céus foi inaugurado pelo Senhor, e ele se realiza e está se realizando no coração de todo aquele que se entregou a Cristo, o obedece e o segue. E ele vai se completar assim no porvir. Jesus, nesse juízo, ele condena aqui os falsos líderes, pois além deles mesmos não entrarem no reino, crendo naquele que era a porta do reino, como Messias, Salvador prometido, eles também influenciavam, eles impediam outros homens de entrarem. Como? Não crendo, desacreditando, defamando. Agiam como Satanás, cegando o entendimento dos incrédulos. Daí nós podemos então agora entender tantos adjetivos fortes contra esses falsos líderes. Amados, às vezes a gente fala, essa palavra então é para falsos líderes. Não, toda a palavra de Deus é para nós, amém? Nós somos cristãos. Nós somos aqueles que dizemos crer
e viver, e divulgar, e também, de uma certa forma, ensinar a palavra de Deus, todos nós. Alguns são doutores, mestres, apóstolos, profetas, mas todos nós, e a palavra de Deus se aplica. Assim, os falsos mestres, os falsos cristãos, que é o título desse sermão, falsos cristãos combatem a sã doutrina das Escrituras, eles contaminam a sua pureza, eles desacreditam de sua inerrância e verdade, exaltando mais as suas obras religiosas do que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Pensemos nas milhares de religiões, filosofias, ideologias humanas. Quais delas exalta Cristo? Quais delas acreditam a Bíblia? Pouquíssimas, e isso aconteceu muito no passado. Todas cheias de regras, regulamentos, formas e ensinos diretamente contrários da graça e liberdade que nós temos em Cristo. Assim, por meio de tal ensino, os escribas e fariseus, eles subtraíam do povo a chave do conhecimento da verdade. Como diz Lucas em seu evangelho, lá no capítulo 11, verso 52, usando a mesma expressão de condenação: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Lucas falando de uma outra forma, citando aqui essa mesma passagem. Amados, quantos falsos líderes cristãos e falsos cristãos não creem em livros bíblicos, como Gênesis, não creem em Adão e Eva, não creem no dilúvio, como estamos aprendendo na nossa revista de escola dominical, no livro que Jesus usava, ou seja, o Velho Testamento. Muitos sem saber, não estou dizendo que fazem isso de maldade, mas muitos sem saber, creem mais nas ciências, nas filosofias humanas do que na Bíblia. Descreem que toda a Escritura é inspirada e que ela é suficiente para conduzir, para curar a alma humana. Muitos vão em especialistas, e eu aqui não estou condenando a sabedoria da graça comum humana, mas muitos desses que não têm nem a piedade, nem a fé, são mais e muito mais exaltados do que a própria palavra. Assim como os falsos profetas, líderes religiosos, hoje a maioria dos líderes mundiais não creem em Deus. Não creem, não dão crédito. Eu lembro que no começo da pandemia, para, assim, sensibilizados, alguém fez um vídeo, de muitos não, poucos presidentes do mundo, clamando a Deus, exaltando a Deus. Você lembra disso? Alguém lembra disso? Olha como eu fiquei feliz, e eu creio que você também. Nós ficamos felizes quando, não só líderes, mas o próprio ímpio, incrédulo, exalta, clama a Deus, pede a Deus, e a gente às vezes até se engana, já se converteu, olha, ele é de Deus, ele crê em Jesus, segue Jesus, vive para Ele. Oxalá fosse. A maioria dos líderes mundiais não crê em Deus, desacreditam a Cristo,
perseguem os cristãos, impede-os de viverem e proclamarem a sua fé, assim como esses escribas e fariseus, que eram religiosos, que se diziam defensores das leis de Moisés. Intitulam-se como Salvador, esses líderes intitulam-se como Salvador e protetor dos seus súditos. Não se enganem. Quantos ditadores temos hoje no mundo e se posicionam como aqueles e são idolatrados, exaltados, banners gigantescos, estátuas gigantescas quando eles passam, e assim são aclamados, e bilhões de pessoas assim os obedecem piamente, outros não. Intitulam-se como Salvador e protetor dos seus súditos, e mais os afastam do verdadeiro Senhor e Salvador. Amados, a nossa certeza e esperança é que a porta para o reino está sobre os ombros daquele que tem todo o poder para abri-la, e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Aquele que é o santo e verdadeiro, que nos encoraja a viver toda a sua verdade. Às vezes a gente se sente fortalecido. Olha, eu estou cumprindo a lei de Deus, eu estou vivendo para Deus, eu estou servindo a Deus. Mas é o Senhor quem nos move, quem nos dota e dá poder para isso. Não que deixamos de ter a nossa responsabilidade e participação. Mas se o Senhor nos deixar, sucumbimos, falhamos. A honra e glória de qualquer performance religiosa que possamos ter no cristianismo é para o Senhor, não para nós mesmos. Amém? É Ele quem nos conduz em vitória contra toda a impiedade e mentira dos homens, santificando-nos para Ele, até que volte e nos leve para vivermos eternamente no seu reino. Volta, mestre. Volta, nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Volta, volta e venha e traga a paz sem fim. E através do seu reino se estabeleça toda justiça e juízo, desde agora e para sempre. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, porque os falsos profetas e falsos ensinos continuarão a existir, amados. Continuaremos sendo atacados na nossa fé, na nossa doutrina. Somos os guardiões da palavra. Você se vê assim? Somos os guardiões da verdade. Já pagamos um preço por isso. E somos assim os bem-aventurados do Senhor. É o que diz lá no Sermão do Monte. O verso 14 que vai nos falar, ele é a continuação desse ai, né? Os melhores, mais puros comentaristas, eles não vão dar o verso 14 de Mateus 23 como mais um ai, apesar de ter aí. Em algumas Bíblias está em colchete, não está nos melhores dos manuscritos, mas também tudo indicava que era uma prática que os escribas e fariseus tinham, se aproveitavam
de viúvas sem nenhum parente, principalmente das mais abastadas, né? Então eu já parto aqui para o segundo ai. Jesus censura seus oponentes porque fazem mal, mais mal do que bem, aqueles que conquistam do paganismo. Segundo juízo, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O Senhor Jesus não poupou pancada aqui. Amados, ao longo das eras, em meio à idolatria e imoralidade pagã do mundo antigo, os judeus cumpriram o seu chamado missionário. Foram bênção aos gentios. Os gentios que viviam em trevas. A gente vê lá no anúncio do nascimento de Jesus, nos fala isso, muito lindo, né? Aqueles que jaziam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes verdadeira luz. Jesus não estava aqui condenando a missão que Deus tinha dado a Israel, aos judeus, e nem condenando que eles não cumpriram essa missão. Jesus condena aqui a motivação e o propósito dos escribas e fariseus, que não eram simplesmente evangelizar, transformar um gentil para o judaísmo, mas de transformar um gentil em um judeu cheio de legalismo, ritualismo, inflamado de amor fanático por sua nova religião, que era de salvação pelas obras, não por o Deus e o seu Messias, o nosso Senhor Jesus. Jesus deixa aqui implícito, esse novo convertido seria mais um fariseu, que os fariseus, seria mais fariseus que os fariseus que o fizeram. Homens que anulavam a glória divina em detrimento da entronização da sua justiça própria. Homens que, além de estarem afastados de Deus, afastavam outros homens, desprezando a soberania e a graça do Todo-Poderoso. Nada diferente dos nossos tempos. Tanto nas esferas religiosas, filosóficas e políticas. Paulo, um dos maiores fariseus que existiu, depois de sua conversão, ele escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, não neles mesmos, mas em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, não no sangue mais de cordeiros e bodes, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé nele, em Jesus, não em si próprio, não nos seus sacrifícios, não no seu modus operandi de fé. Isso é sutil, amados. Nós carregamos isso. A nossa autojustiça, ela está ali, feito um bichinho, um vírus, sempre tentando se exaltar e buscar um lugar de glória que não é dela. Eu fiz, eu sou,
eu faço, olha como eu... Ele continua, onde está, logo a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras. Não mais pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ou seja, Paulo aqui estava dizendo aquilo que o Senhor Jesus já havia dito de outra forma: olha, você não precisa se fazer um judeu para ser de Deus, cumprir todas as coisas, nesse sentido. A lei foi boa, a lei era o aio, a lei era a figura daquilo que viria, e esse já veio. A lei é boa em todos os seus princípios e devemos segui-las, mas não é a lei nem as obras que nos faz salvos, sim a obra de Cristo, que Ele sim cumpriu toda a lei. Amados, se não levarmos alguém a Cristo, ensinando a exaltar e confiar somente na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seremos homicidas espirituais, assim como eram os fariseus. Eles eram homicidas, eles eram líderes líderes homicidas espirituais. Só Jesus é o verdadeiro caminho, verdade e vida. Amém? Terceiro juízo. No terceiro ai, Jesus mostra como os líderes religiosos dos judeus deturpavam a verdade relativa a promessas, ao juramento, ao culto. Aqui um texto mais longo, do 16 ao 22, acompanhe sua Bíblia, por favor. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem pode jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Talvez para alguns de vocês complicado essa acusação e explicação do Senhor Jesus. Vamos tentar aqui aprender juntos. Jesus aqui, ele condena a cegueira espiritual desses homens. Esses invertiam as verdades simbólicas do culto, como se o ouro fosse superior ao templo, a oferta ao altar, de modo que se alguém jura pelo santuário, inclui seu ouro, pelo altar, inclui a oferta, pelo céu ou pelo trono de Deus, em última análise, todos esses juramentos são por Deus. É isso que ele queria dizer. Dono de tudo. E que tudo controla. E que de tudo faz uso para a sua honra e glória. Tentando olhar para nós aqui, amados, nós não podemos correr o risco de sacralizar, tornar santo, coisas além daquilo que o próprio Deus sacralizou para o seu uso santo.
Como, por exemplo, esse templo. Ele é um recinto santo. Mas em que sentido? Em que sentido esse templo é um recinto santo? No sentido de que aqui, em espírito e em verdade, em ordem e decência, com respeito e reverência, nós cultuamos, meditamos nas Sagradas Escrituras, cultuamos a Deus, aprendendo as suas verdades eternas. Então, esse recinto é santo. Mas o templo não é mais importante do que aquele que adoramos. Falsos cristãos têm a tendência de agirem como os fariseus, empoderando misticamente locais, templos, coisas, objetos, orações, promessas, juras, homens e suas próprias obras. Mas eu fiz aquilo, Senhor. Como que eu fiz, eu paguei essa promessa, ela é santa, então o Senhor tem que fazer isso ou aquilo. Está cheio ainda por aí disso, amados. Está cheio. Igrejas muito mais lotadas do que essa. Centenas de vezes mais do que essa. Assim que cativam os corações. Essa palavra, quase há 2000 anos atrás, é válida. Toda a palavra de Deus. Estes exaltam a si mesmos, essa que é a verdade, não são coisas, objetos. O Brahma, indiano, que dá vida, que dá poder a alguma coisa, ao invés de exaltarem e glorificarem aquele que é dono e soberano sobre todas essas coisas. Falei, compartilhando com, agora eu não lembro quem, falei, se cultuássemos a Deus debaixo de uma árvore, a única dificuldade seria que se chovesse a gente ou estragar o coisa aqui, ou a Bíblia, Mas qual seria a diferença? É claro que não desprezemos uma questão apropriada de fazermos um culto com ordem e decência ao Senhor. Mas isso pode ser em qualquer lugar, até num container de prisão. Lembra a nossa irmã do DIP, da igreja perseguida? Até num container fétido, escuro, sem ventilação. O salmista entendeu isso. Salmo 62 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, não das coisas. Também diz João, capítulo 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, quando você ama mais a sua performance religiosa do que o Senhor Jesus, você está vivendo como um falso cristão. Seja Cristo exaltado em sua vida, não sua vida exaltada na sua fé. Amém? Eu vou repetir. Seja Cristo exaltado na sua vida, não sua vida exaltada na sua fé. Porque nós podemos exercer e dizer que estamos exercendo a nossa fé para a nossa própria glória, não para a glória do Senhor. E só a Ele pertence a glória. Ninguém rouba a glória do Senhor.
Amém? Quarto juízo e último nesse sermão. Nesse quarto ai, Jesus volta às palavras introdutórias ali do primeiro e segundo ais. Ele acusa os escribas e fariseus de inverterem os valores, como se ofertas pequenas, como de ervas aromáticas, fossem de maior significado do que praticar os mandamentos mais pesados da lei. Verso 23, 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas guias de cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Amados, quanto a dizimar ervas como hortelã, menta, endro, cominho, não havia nadinha na lei de Moisés. Se você pensa que tinha, esquece. Não tinha. Entretanto, se uma pessoa ousasse lembrar esse fato ao escriba, doutorzão da lei, os fariseus, seus seguidores, eles responderiam imediatamente: mas a lei não exige terminantemente que todo o produto de sua semente seja ofertado? Eles não compreendiam, e não compreendem até hoje, que a lei enfatiza o dízimo sobre as 3 grandes colheitas da terra, ou seja, o grão, o vinho e o azeite. Isso daquela época. Talvez o que para nós hoje traduz o nosso ganho, o nosso salário. Tentando fazer aqui uma aplicação daquilo que a gente acredita. Menta, hortelã, o endro e o cominho, eles foram assim usados pelos fariseus, segundo alguns comentaristas. Sabe por quê? Porque esses camaradinhas tinha lá no fundo do seu quintal a hortinha deles. E eles hipocritamente tiravam dessas hortinhas 10% para dar para o Senhor. Porque eles não tinham plantação de trigo, nem de vinho, nem de azeite. Safados, né? Então eles valorizavam o que eles podiam dar. E cobrava isso dos outros. Mas aqui, a hortelã, menta, o endro e o cominho foram associados a negligenciar os requisitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles davam importância às coisas mínimas em prejuízo das essenciais. Aqui nesse tocante, essa tríade, justiça, misericórdia e fidelidade, seria difícil encontrar um comentário melhor do que aquele oferecido por Miqueias. Miqueias, capítulo 6, verso 8, profeta menor, ele vem dizer: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes com humildade com o teu Deus. Miqueias matou. Assim interpretado, nós vemos aqui uma coisa imediatamente, que a combinação justiça, misericórdia, só essas duas por enquanto, elas significam o exercício do todo e de um equilíbrio do altruísmo em relação ao próximo. Ou seja, o cumprimento do segundo grande mandamento: amar o próximo como a si mesmo, a si próprio. Coisa que esses líderes não estão nem aí. Não estavam nem aí. Colocavam 500 quilos de peso nas costas dos seus súditos, e eles mesmos não faziam, não carregavam isso.
Por essa razão aqui, Miqueias, profeta do Antigo Testamento, ele denuncia a idolatria e o ritualismo superficial, que era aquilo que pegava o povo de Deus no Antigo Testamento, e que ainda é o que pega o povo de Deus, em muitos números, na atualidade. Ritualismo. Eu não vou naquela igreja porque não tem o cântico suficientes. Eu não vou naquela igreja porque a liturgia, eu não consigo me acostumar com essa liturgia. Eu não vou naquela igreja porque a palavra é muito longa. Eu não vou naquela igreja porque ela fala muito de pecado. Eu não gosto daquela porque eles não tem outra conversa, a não ser glorificar a Deus, glorificar a Deus. Idolatria, ritualismo superficial. Se eu e você que estamos aqui, viemos para o culto, não tivermos o mesmo princípio do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aqui nos alegramos, e aqui nos contentamos, e aqui nos realizamos, e aqui, não estou dizendo de nossas outras preocupações e demandas da vida, não fica olhando para o relógio. Se não estamos inteiros aqui, dificilmente vamos estar inteiros em outras ocasiões de nossas vidas. Do mesmo modo, a controvérsia de Cristo com os líderes, cujo o ritualismo superficial era condenado. Além disso, existe este outro paralelo entre Miqueias 6:8 e Mateus 23:23, a saber que em ambos os casos só se enfatiza o dever que o homem tem em relação ao seu próximo. Às vezes, o nosso viver cristão não enxerga o próximo. Muitas vezes na nossa demanda desse mundo pós-moderno, nós não enxergamos nem os irmãos. Sabe como enxerga os irmãos? Olhando para eles, para os olhos, para o semblante. Não tentando adivinhar, nós não somos mantra nem magos, mas olhando, perguntando, conversando. Hoje não mais ósculos santos. Pena. É bíblico. Mas nós precisamos fazer isso. Mas nem pelo WhatsApp você faz. Deixa tudo para os presbíteros e para o pastor. Entranháveis afetos de amor e misericórdia. Isso é justo perante Deus. Justiça e misericórdia. E aqui a humildade que caracteriza e sempre caracterizou o mestre. Aquele que não arrogava ser maior que o Senhor. Como Filipenses fala, sendo ele Deus, não arrogou ser igual, mas antes tomou a forma de homem e fez toda a obra e sofreu tudo o que tinha que sofrer por amor do Senhor, onde eu e você fomos os beneficiários. Humildade. Jesus acrescenta guias cegos que quais o mosquito e no entanto engolis o camelo. O que significa? Eles não davam a menor atenção aos requerimentos realmente mais importantes da lei de Deus. Só aquilo que eles tinham criado. O modelo que eles tinham feito para seguir. E eles faziam isso com toda a diligência. Fariseu. Não saía daquilo.
Jesus então os adjetiva guias de cegos, porque se eles eram os doutores, os estudiosos da lei, nenhum judeu tinha uma Bíblia em casa, estava tudo na sinagoga. Alguns emprestavam, liam em casa, as famílias mais interessadas, abastadas. Ser cego era algo triste, mas ser um cego e guiar outro cego é mais triste ainda. Amados, cumprir os preceitos das leis é um privilégio. Cumprir os preceitos, os princípios das leis de Deus, todas. Eu não estou falando de cerimoniais. Muitas igrejas aí, também falsa doutrina, está seguindo cerimonial. Mas os princípios das leis do Senhor, temos visto isso no panorama bíblico, de novo, é um privilégio. Antes de ser uma obrigação, é um privilégio. Mas esses preceitos têm que estar bem conceituados em nossos corações, para não agirmos como falsos cristãos, amém? Não agirmos como esses que o Senhor aqui estava declarando, esses 4 ais por enquanto. Terminamos aqui, que o Senhor, o Espírito do Senhor possa ter clareado nossas mentes quanto a esse texto e também aplicado em nossas vidas. Em suma, aquilo que nós colocamos aqui como preposição, e eu repito, aqueles que ensinam a palavra de Cristo, mas não vivem, não devem ser seguidos. Aqueles, assim como aqueles que recebem a palavra de Cristo e não a vivem, não são salvos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos pela tua graça e misericórdia, pela tua palavra que nos ensina a cada dia vivermos para o louvor da tua glória. Ajuda-nos a entendê-la e a vivê-la. Nós assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós encerramos aqui